Vai começar a gravar já. Beleza, tá gravando então. Bom, então nessa aula de Física 1, tá, para as turmas de engenharia do campus de Várzea Grande, hoje nós vamos continuar com o trabalho sobre cinemática. Então vamos lá. Eu vou trabalhar primeiro aquele exercício que eu fiquei de trabalhar. Eu cheguei a terminar com vocês, esse aí, Matheus? Você lembra? Se eu terminei esse daqui com vocês? Sobre o trem? A colisão dos trens? Terminei, né? Tá, então beleza. Eu vou resolver esse aqui. Eles estão todos resolvidos, gente, mas eu vou fazer um passo a passo. Se tiver muito devagar o passo a passo, vocês me falem, vocês me avisem, que daí eu começo a andar um pouco mais lento, tá? Então vocês, por favor, me avisem se tiver muito rápido, eu vou ir mais devagar. Se tiver muito devagar, vocês me avisem que eu vou mais rápido. Se não, vou nesse ritmo. E vocês fiquem à vontade para interromper na hora que vocês quiserem, tá? Tá à disposição para vocês interromperem quando quiserem. Esse exercício aqui é mais um exercício de aplicação, né, de consideração das funções cinemáticas. Então, nesse caso aqui, ele nos traz a seguinte expressão, que a velocidade ela é dependente de t ao quadrado. Tá? Essa não é uma expressão muito usual no ensino médio, porque no ensino médio vocês trabalham mais com movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Nesse caso aqui, no movimento uniforme, a velocidade é constante, e no movimento uniformemente variado, a velocidade ela varia com t. Né? Nesse caso aqui, a velocidade varia com t ao quadrado. Então, ele não é um movimento uniforme, não é um movimento uniformemente variado. É outro movimento, não é nenhum desses dois. Bom, primeiro eu vou fazer uma consideração sobre as unidades de medida. Bom, se nós temos que a velocidade é dada por alfa menos beta t ao quadrado, quais são as unidades? Veja que, nesse caso, nós estamos trabalhando no sistema internacional de unidades, então a unidade da velocidade é metro por segundo. Se a velocidade é em metros por segundo, então, se de um lado um membro é metro por segundo, o outro também tem que ser. Senão não vai ser igual. Desculpa. Tem que ser. Porque senão não vai ser igual. Como é que você vai ter uma igualdade se as unidades são diferentes? E se as unidades são diferentes, você vai comparar uma grandeza com outra grandeza. Não faz sentido, né? Então você não poderia ter aqui metros igual a metro por segundo. Isso não faz o menor sentido. Bom, a outra consideração é que se o lado direito é metro por segundo, então nós temos que ter os dois membros, as unidades têm que ser metros por segundo. Porque eu não posso somar ou subtrair grandezas diferentes. Eu não posso somar, por exemplo, metro com metro por segundo. Ou subtrair metro de metro por segundo. Posição menos velocidade. Isso também não faz o menor sentido. Então, alfa, a unidade de medida de alfa é metros por segundo. Isso já está claro, porque alfa é direto. Alfa é uma grandeza isolada, não está multiplicada nem dividida por t. Portanto, alfa é em metro por segundo para que valha a igualdade. O beta-t ao quadrado também é em metros por segundo. E essa aqui nós vamos trabalhar. Se o beta-t ao quadrado é em metros por segundo, então nós temos beta vezes a unidade de medida de t é segundo, como é t ao quadrado, então é segundo ao quadrado, é igual à unidade de metro dividido pela unidade de segundo. Então significa que a unidade, vou colocar aqui colchete também, né? Porque colchete representa a unidade. Então, unidade de beta vai ser igual à unidade de metro
dividido pela unidade de segundo ao cubo, né? Deixa eu... A unidade de segundo ao cubo. Aqui é o quadrado. Então, veja que aqui nós justificamos que a unidade de beta é metros por segundo ao cubo. Está justificado. Tá certo? Tá claro isso, gente? Vocês entenderam as unidades? Beleza. Opa. Bom, então agora nós vamos escrever a equação horária da velocidade, que é 4 menos 2t ao quadrado, e isso está no Sistema Internacional de Unidades. Vamos lembrar que se nós temos a posição, velocidade e aceleração, se você tem posição e quer a velocidade, você deriva com relação ao tempo. Se você tem velocidade e quer aceleração, você deriva com relação ao tempo. Se você tem aceleração e quer a velocidade, você integra. Se tem a velocidade e quer a posição, integra. Esse esquema a gente já trabalhou bastante ele aqui. Então, se nós queremos a aceleração, então nós precisamos trabalhar a derivada da velocidade com relação ao tempo. Veja que nós não podemos nos esquecer que esse esquema aqui, ele surge das definições. A definição da velocidade, da aceleração, é a derivada da velocidade com relação ao tempo. E a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. Isso é definição. Então, você pode perguntar, mas professor, por que você colocou 3 tracinhos aqui e só 2 aqui? Esses 3 tracinhos significam uma definição. Então, nós estamos trabalhando com a definição de aceleração. E aqui, por que 2? Porque nós vamos aplicar. Nós vamos aplicar a definição. Então, agora nós vamos fazer as contas. Então, se a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo, e nós conhecemos a velocidade, então basta substituir a velocidade na expressão. Então, se nós temos aqui a derivada, vai ser 4 menos 2t ao quadrado, tá? Que é a velocidade. Então, substituímos a velocidade, lembrando também que vale a distributiva para derivada. Então, nós vamos ter essa expressão. Com isso, a derivada de constante é zero, então nós vamos ter menos 4t. Esse é o valor da aceleração com relação ao tempo. Então, a aceleração varia com o tempo dessa forma. A aceleração A igual a menos 4t. Tá? Gente, alguma pergunta até aqui? Nesse cálculo que nós fizemos da aceleração, fiz um pouco rápido, é algo que a gente já tem feito de forma recorrente. Então, eu fiz um pouco rápido, mas se vocês precisarem, eu explico novamente. É só vocês pedirem. Professor, explica só mais uma vez, só, por favor. Sim. Claro. Aqui, a aceleração, nós fizemos a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, se a velocidade é 4 menos 2t ao quadrado, vamos lembrar daquelas formulazinhas que a gente usa, que é f de t igual a at elevado a n. Então, a derivada de f de t com relação a t vai ser a n t elevado a n menos 1. Essa é a forma que a gente faz a derivada de polinômios. Então, como a gente vai achar a aceleração, então a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. A aceleração, portanto, vai ser a derivada com relação ao tempo
da velocidade, então eu vou substituir v pela expressão que nós temos, que foi dada no exercício, e lembrando que eu posso aplicar a distributiva. Então eu vou ter d dt de 4 menos d dt de 2t ao quadrado. Nesse caso aqui, eu posso colocar t elevado a zero. Então, nós vamos ter a igual a 4 e n é igual a zero. Nesse caso aqui, a igual a 2 e n é igual a 2. Então, quando a gente fizer a derivada, 4t elevado a zero vai ser 4 vezes 0 vezes t elevado a 0 menos 1, menos 2, que é o a, vezes n, que é 2, vezes t elevado a n menos 1. Então, a aceleração vai ser 0 menos 4t. Portanto, a aceleração em função do tempo é menos 4 vezes t. Tá certo, Matheus? Tudo certo. Beleza. Então, achamos a aceleração. Agora ele pede a velocidade. A posição. Então, a velocidade em função do tempo é 4 menos 2t quadrado. Pela definição, a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. Então, nós vamos aplicar a velocidade igual a dx dt. Fazendo uma operação de diferenciação, nós vamos ter dx igual a v dt. Percebe que agora nós não conhecemos x. Então não tem como nós substituirmos x, porque nós não conhecemos a expressão. O que nós conhecemos é a velocidade e não x. Então eu não posso derivar. Se eu não posso derivar, eu vou integrar. Do lado esquerdo eu vou integrar em x e do lado direito em t. É muito importante o que nós vamos fazer agora. Se eu colocar aqui no limite inferior o instante inicial, eu vou colocar aqui no limite inferior em x a posição inicial. Isso foi dado no problema. Veja que para t igual a zero, o objeto está em x igual a zero. Isso foi dado no problema. Então, nós sabemos que a posição inicial do objeto, ou seja, a posição dele quando t for igual a zero, vai ser zero. Tá? Então, sabendo disso, nós colocamos o limite inferior de integração dessa forma. E o limite superior? É um t qualquer. Se é um t qualquer lá, então aqui também vai ser um x qualquer. Eu não quero saber ainda quem é x. Eu quero um x qualquer. Então, dessa forma, a integral vai ser x menos x e t, né? Menos x0, que é zero, é igual a... Cuidado, a integral aqui agora, ela é uma integral de v. E v eu conheço. Então, eu vou substituir v por 4 menos 2t ao quadrado dt. Tá? Então, ao fazer essa substituição, aqui nós substituímos por v, tá? Que é esse v aqui. Vamos lembrar também que se f de t é igual a at elevado a n, então a integral de f de t dt vai ser a dividido por n mais 1 vezes t elevado a n menos 1. É n mais 1. Tá? E não precisa decorar isso não, tá, gente? Isso aqui é integral de polinômio. Como vocês ainda não viram conceitos de integral, então eu estou passando para vocês essas formulazinhas, mas não é para decorar, não. Bom, então nós vamos ter x de t menos zero, ou seja, x de t,
E eu posso aplicar a distributiva da integral também. Então, vai ser de 0 até t de 4 dt menos a integral de 0 até t de 2t quadrado dt. Nesse primeiro caso aqui, o a é 4 e o n é 0. Nesse segundo caso, o a é 2 e o n é 2. Então, nós vamos ter, dando continuidade ao cálculo, que x de t vai ser igual a 4t menos 2 terços vezes t ao cubo. Então, essa daqui é a expressão de x de t. Tá? Então, nós temos a, v e x. Alguma pergunta nesse raciocínio, nesse cálculo? Beleza, então. Ótimo. Vamos, então, agora, eu vou representar aqui a velocidade. Que agora nós temos todas as expressões das grandezas cinemáticas, que são a posição, a velocidade e a aceleração. Então, nós temos as três funções cinemáticas que nós precisamos. Com isso, a gente pode saber tudo sobre o movimento desse objeto. Inclusive, veja, qual a distância positiva máxima entre o objeto e a origem. Então, se nós queremos a distância máxima entre o objeto e a origem, vamos observar o seguinte: se nós temos aqui o caminho possível, né, sendo aqui x positivo, que nós estamos determinando como x positivo, então vamos observar o seguinte: vamos supor que o objeto esteja aqui, nessa posição. Essa posição aqui nós vamos chamar de t0, tá? Então, se ele está em t0, veja que aqui nós temos t ao cubo. Então, para a posição, nós temos 3 raízes. Né? As raízes são os instantes em que a posição é 0. Uma delas a gente já tem, que é o próprio t0. Então, faltam 2 raízes. O que significam essas raízes? Significa quando a posição é 0. Então, nós temos aqui, podemos ter aqui, por exemplo, T1 e T2, tá? Que são as outras 2 raízes. Tá certo? Perdão, eu estou fazendo uma coisa aqui, mas não está correto, não. Deixa eu voltar aqui. Porque não era isso que eu queria fazer. Então, nós temos aqui T0, T1 e T2, que são as 3 raízes de x. Porque eu estou falando de x, tá? Depois eu vou falar de outra grandeza cinemática. Então, as 3 raízes são aqui. Então, quer dizer, esse objeto ele sai da posição 0. Então, se aqui for a posição 0, ele sai dessa posição 0 e ele passa mais 2 vezes por essa posição. Como é que ele passa por essa posição? De novo. Justamente porque, vamos supor que ele saia dessa posição, e ele venha para cá. E chega até um certo ponto aqui, que nós vamos chamar de P1. Né? Perdão. Vou chamar de PA. Certo? Então ele chega até esse ponto PA. Se ele chegou até aqui, mas ele precisa passar mais 2 vezes pelo 0. Ele saiu de 0 e chegou, por exemplo, até PA. Então ele tem que voltar.
significa então que ele vai voltar. Para voltar, o que, que acontece com ele, para ele poder voltar? Acontece alguma coisa aqui. O que, que acontece? Ivan, Matheus, alguma ideia? Ele vai até PA e ele tem que passar aqui no zero de novo. Ok, vamos lá. A expressão de x, cadê aqui? A expressão de x nos mostra que é t ao cubo. Se é t ao cubo, significa que tem 3 raízes. Que podem ser. Se tem 3 raízes, o que significa isso? As raízes significa que o x é zero. Tá? Então ele tem 3 raízes: t0, t1 e t2. Nesses 3 instantes, esse objeto passa pelo zero. Se ele passa pelo zero nesses 3 instantes, significa que se ele sai daqui e vem, por exemplo, para a direita, ele vai chegar até um ponto, ele não vai poder ir embora. Ele não vai poder seguir e nunca mais voltar. Por quê? Porque ele precisa passar por aqui de novo. Ele tem que passar mais 2 vezes por aqui. Então ele chega até um ponto e volta. Não importa onde é esse ponto ainda. Nós vamos descobrir, mas não importa ainda. Se ele chegou até esse ponto, ele vai ter que voltar para passar pelo zero novamente, no instante T1. Então, o que acontece com ele antes dele voltar? Então ele vem. Para voltar, ele precisa fazer o quê? Essa aqui é a pergunta. O que ele precisa fazer para poder voltar? Sem fazer isso, parar. Então, nesse ponto aqui, a velocidade tem que ser zero. Então, olha o que acontece agora. Então, ele parou, então ele vem, para e volta. Quando ele volta, ele passa mais uma vez por aqui. Então, o que acontece? Em T0, ele saiu do x igual a zero. Em T1, ele passou pelo zero, que é agora. Então, ele veio, parou e voltou. Em T1, ele passa por aqui e vem para cá. Ele pode ir embora para cá sem nunca mais voltar? Não. Então, ele vai ter que chegar até um determinado ponto que nós podemos chamar de PB. Então, ele vem para cá e chega até PB. E chegando em PB, ele tem que voltar. O que acontece, mais uma vez, aqui em PB, para ele poder voltar? Ele para. Então a velocidade é zero. Então veja o que acontece. Ele sai daqui, para em PA e volta, passa por aqui de novo, vai até PB, para, volta, passa por aqui de novo. Então ele tem 3 passagens, na verdade uma delas ele saiu, né? Então ele saiu de T0, em T0 ele saiu de x igual a zero, depois ele passa por aqui em T1 e depois ele passa por aqui de novo em T2. Tá? Isso se ele tiver 3 raízes, se ele tiver as 3 raízes, né? Mas ele vai ter, não tem jeito. Ele precisa ter isso. Então ele vai fazer isso que acontece. Pode acontecer dele não ter as 3 raízes? Pode, por exemplo, ele ter uma raiz imaginária, uma raiz negativa. Ele pode ter, por exemplo, 3 raízes iguais. 3 raízes iguais ele pode ter 3 raízes iguais. Então, quer dizer, isso pode acontecer? Pode. Tá? Professor, ele vai repetir infinitamente? Ou uma hora ele vai... Não, aí ele vai embora, porque ele só pode passar pelo zero no máximo em 3 instantes. No máximo em 3 instantes. Ah, tá, entendi, porque eu fiquei meio em Tá? dúvida. Essa. Eu vou. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, para ficar bem. Deixa eu fechar aqui.
Vamos trazer para cá. Ok. Vamos colocar aqui, eu vou colocar 4x menos 2 dividido por 3 vezes x ao cubo. Vamos ver se ele representa essa função. Tá aí a função. Essa é a função, tá? Então, veja que as três raízes... Deixa eu ver se dá para escrever aqui nele. Uma raiz é aqui, a outra raiz... Oh, perdão. Eu coloquei errado, tá? Uma raiz é aqui, a outra aqui e a outra aqui. Então, o que nós estamos enxergando aqui? Nós estamos enxergando nesse ponto aqui, ter o x é igual a zero. Perdão, isso, o x é aqui, tá? Deixa eu escrever aqui x. Aqui é x e aqui é t. Opa. E aqui é t. Então, nesse ponto aqui, x é igual a zero, nesse ponto x é igual a zero e nesse ponto x é igual a zero. Então, essas são as três raízes. Porém, uma delas é da onde ele sai. Então, se ele sai daqui, ele já passou por aqui. Ele não vai passar... Como dizer, ele vai passar de novo, mas não nesse instante mais. Aqui é um instante negativo. Isso não existe. Fisicamente, isso não ocorre. Então, o único ponto, o único instante que ele vai passar por x igual a zero é aqui. Nesse ponto aqui. Então, o que acontece? Ele vai para x positivo, para e volta. Quando ele voltar, ele vai embora. Ele não volta mais. Então, ele vai para x positivo. Então, qual é o movimento dele? Ele saiu daqui, ele vem para cá, para x positivo, para e volta. Quando ele volta, ele vem e não volta mais. Aí ele vai embora. Você entendeu, Ivan, como é que é o movimento dele? Entendi, professor. Viu que nessa parte aqui, essa parte não existe, né? Isso aqui é tempo negativo, não consideramos. Tá? Isso está dado pela função, então. Bom, então, uma vez isso considerado, agora nós podemos, então... Opa, não faz isso não. Eu diminuí aqui, esqueci de... Deixa eu colocar aqui, só um pouquinho. Não era para ter feito isso ainda, não. Vamos lá, aqui. Tá, então ele está aqui, aqui e aqui. Aqui é T e aqui é X. Então, vamos observar que só tem um instante em que ele passa em x igual a zero, que nós vamos considerar. E é esse que nós queremos. Mas para ele passar por x igual a zero, ele precisa parar. Deixa eu diminuir um pouco aqui o gráfico. Vai mudar de novo, né, os pontos, mas não tem problema não. Agora eu vou arranjar aqui, tá? Como ele é simétrico, então... Oh! Aí, pronto. Agora deixa eu fazer o que tinha que fazer, senão se eu esquecer de novo aí não dá, né? Então, vamos observar que ele tem
Para ele poder voltar e passar pelo x igual a zero de novo, existe uma posição dele aqui, ó. Essa posição aqui é a máxima posição possível. Tá? Então veja que o gráfico mostra para nós qual é essa posição dele. E qual é o instante? Mostra também o instante. Então, esse ponto amarelo é o ponto que nós precisamos, porque é o ponto que nos permite determinar qual é a distância máxima positiva. E por que ele fala positiva? Porque negativa vai ser infinito. Porque ele vai para o negativo e vai embora, ele não vai voltar mais. Por isso que ele fala, o problema pede para a gente determinar esse valor positivo. Então veja que para determinar esse x, nós vamos usar a expressão v de t igual a 4 menos 2t quadrado. Porque nesse ponto aqui, a velocidade é zero. Por que a velocidade é zero? Porque ele parou para poder voltar. Então, uma vez que ele parou para poder voltar, essa é uma interpretação bastante razoável, então a velocidade tem que ser zero. Uma outra forma de interpretação seria a gente fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Se você chega aqui no ponto máximo, olha só que a inclinação da reta tangente, ela vai ser zero. O que significa isso? Veja, ele vem, a velocidade é a velocidade dele vai diminuindo, 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 até que a velocidade fica zero, tá? Então, uma forma de interpretar também seria dizer que a derivada da posição, da função posição com relação ao tempo, tem que ser igual a zero, e isso nos dá o x máximo positivo. O x máximo positivo. Tá? Então, o que é a mesma coisa que fazer v igual a zero. Portanto, 4 menos 2t quadrado é igual a zero, e, portanto, a raiz vai ser t igual a raiz de 2 segundos. Esse aqui é o instante em que ele passa pela posição máxima. Mas não é a posição máxima. Ele quer saber a distância máxima. Se ele quer saber a distância máxima, então a gente precisa usar esse instante para determinar. Se eu sei qual é o instante que ele passa pela posição máxima, então agora eu vou substituir em x. Se nós temos x de t igual a 4t menos 2 sobre 3 vezes t ao cubo, então, para t igual a raiz de 2 segundos, nós vamos ter x máximo, tá? Que vai ser 4 raiz de 2 menos 4 sobre 3 raiz de 2. Eu já estou fazendo um pouco mais rápido, tá? Isso aqui vai ser 8 sobre 3 raiz de 2 metros. Então, essa é a posição máxima, mas ele não quer a posição máxima, ele quer saber a distância máxima, que é o ΔX ou D, o nome que você quiser dar. É xm menos x0. Mas x0 é zero, então aqui vai ser o próprio xm. Tá? Então, esse valor aqui já nos dá a distância máxima que esse objeto positiva que esse objeto vai chegar. Alguma pergunta, gente, até aqui? Vocês conseguiram acompanhar? Beleza, então. Então, vamos... aqui todo o raciocínio, mas de uma forma muito rápida, muito ligeira, muito direta, tá? Eu não fiz toda essa passagem, né, que nós fizemos agora. Tá?
Bom, esse daqui eu vou mostrar para vocês. Tá, mas o cálculo já está feito, eu vou mostrar para vocês, mas eu primeiro preciso que vocês acompanhem esse raciocínio que nós vamos fazer aqui agora. Há um erro. Qual é? Então vamos interpretar. Um foguete é lançado diretamente para cima com aceleração constante. Então o foguete ele sai da velocidade zero, porque ele está parado, né? Ele não vai sair e sobe com aceleração constante, dado pelo mecanismo, né? 4 segundos após o lançamento, que é aqui em 4 segundos, um parafuso se desprende da fuselagem lateral do foguete. O parafuso chega ao solo 6 segundos mais tarde. Então, ele se desprende em 4 segundos e chega ao chão novamente, y igual a zero, em 10 segundos. Né? No instante, 10 segundos. Depois que ele se solta, ele leva 6 segundos para chegar no chão. Tem um erro aqui, nesse gráfico. Qual é? Pode abrir o microfone, tá, gente? Fica à vontade. Vocês conseguem abrir o microfone? Conseguiu até consigo, o problema é que eu não faço ideia. Tá, então, beleza. Tem um erro. Qual é o erro? Vamos acompanhar, então, o seguinte movimento. Imagina que vocês estão num carro, vocês estão andando de carro, e aí, você quer falar alguma coisa, Ivan? Não, só um palpite. Ele sai. Tá, vai até. Ele desprende em 4 segundos, né? Isso. Ele não deveria cair no 6, mais ou menos? Não, assim, o parafuso chega ao solo 6 segundos mais tarde do desprendimento, depois do desprendimento. Ah, tá. Tá? Então, ó, vamos lá, acompanhando. Você está andando de carro e alguma coisa se desprende do carro. Essa coisa que se desprende do carro, imediatamente ela já para? Não. Oi? Eu acho que não. Não. O que vai acontecer com essa coisa que se desprendeu do carro? Imediatamente, quando ela se desprende. Vai parando gradativamente? Vai parando gradativamente. No início ela tem qual velocidade? Velocidade do carro, mais ou menos? Velocidade do carro. Agora vamos olhar para o parafuso. O foguete está subindo. Então vamos lá. O foguete está subindo. E o parafuso se desprende. Imediatamente o parafuso vai parar? E vai cair? Não. Não. O que vai acontecer com o parafuso? Ele vai subir mais ainda? Vai subir mais um pouquinho até Um determinado ponto? um determinado ponto. Depois que ele vai voltar, não é isso? Sim. Matheus, acompanhou? Sim. Então, o erro está aqui, ó. O erro está aqui, ó. Tá? Isso está errado. Esse ponto aqui está incorreto. Justamente por conta disso. Ele vai subir mais um pouquinho antes de cair. Tá? Se ele vai subir mais um pouquinho antes de cair, ele não vai cair imediatamente. Isso pode fazer uma diferença muito grande. Tá? Então, nós podemos dizer que nós podemos separar esse exercício na fase 1 e na fase 2. A fase 1 é quando nós queremos a aceleração do foguete, mas nós vamos nos concentrar no movimento do parafuso, porque quem vai nos fornecer a aceleração do foguete é o movimento do parafuso. O movimento do parafuso é que vai nos permitir saber qual é a aceleração do foguete. Por quê? Na fase 1, você tem o parafuso junto com o foguete. Então você tem parafuso mais
foguete. Na fase 2, somente o parafuso. Tá? Então, uma vez que no início o parafuso se movimenta junto com o foguete, a aceleração do parafuso na fase 1 é a aceleração do foguete na fase 1. Elas são iguais. A aceleração do foguete é igual à aceleração do parafuso. Então, se a gente determinar a aceleração do parafuso na fase 1, nós também saberemos qual é o valor da aceleração do foguete na fase 1. Portanto, tudo bem? Tudo bem? Então, vamos dar sequência. Veja que aqui eu fiz um gráfico, né, bastante tosco, né, mas ele nos dá essa ideia de que, no início, na fase 1, a aceleração aqui nessa fase 1 é a aceleração do foguete. Portanto, uma aceleração A. O foguete sai da posição 0. Então, aqui nós temos a posição 0. O foguete sai de 0, acelera, sai com velocidade nula, porque ele, né, então sai da posição 0 com velocidade 0. Por isso que a expressão é apenas AT² sobre 2. E a velocidade A vezes T. Quem é a aceleração do foguete? Ou do parafuso na fase 1, que dá na mesma. Tá? Chega num ponto, ele vai subir mais um pouco. Então ele se soltou na altura H minúsculo. Mas ele subiu até a altura H maiúsculo. Ele subiu até aqui para depois descer. Então, qual foi o movimento do foguete? Do parafuso. O movimento do parafuso foi o seguinte. Ele sai daqui, dessa posição 0, com o foguete, sobe. Quando chega aqui em H, ele se solta. Quando ele se solta, ele continua mais um pouco. Ele para aqui para poder voltar. E aí, então, ele volta e cai no chão. Esse é o movimento do parafuso. Então, se nós olharmos apenas para o parafuso, nós vamos ter que a altura inicial dele é H. Aqui, ó, é o início da fase 1. A velocidade inicial dele, V0, aqui, V0 é igual à velocidade final do foguete na fase 1. Tá? Porque é a velocidade final a velocidade do foguete no final da fase 1. O foguete vai continuar, vai embora, mas a velocidade do parafuso vai ser igual à velocidade do foguete quando ele estava no final da fase 1, ou seja, nos 4 segundos. Tá? Aqui está em segundos. Bom, e a aceleração do parafuso, nesse caso, vai ser exclusivamente gravitacional. Porque não tem mais mecanismo. Ele está sob a atuação direta da força gravitacional. Então, nós temos essas expressões aqui para o parafuso na fase 2. Então, veja, nós temos o parafuso na fase 1 e o parafuso na fase 2. Nós temos as equações, as funções horárias do parafuso na fase 1 e as funções horárias do parafuso na fase 2. O que nós podemos fazer também? Separar. A partir daqui, eu zero o cronômetro. Zero o cronômetro. Tá? Então, eu vou zerar o cronômetro. Por quê? Porque aqui eu vou considerar o tempo de 0 até 6 segundos. E aqui? Aqui eu vou considerar o tempo de 0 até 4 segundos. Então, cuidado. Eu mudei a referência temporal. Se a minha referência temporal era uma de 0 até 4, agora eu mudei.
Chegou no 4, eu parei o cronômetro e vou começar a medir novamente. Essa é uma técnica muito interessante, porque as funções horárias elas vão ser diferentes. Se você fizer de 4 até 10, você pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Só que as funções horárias vão ser um pouco mais. Vão ser diferentes. Tá? Então, nesse caso, tentem fazer em casa e aí depois vocês me falem. Bom, então eu preciso saber, veja, uma vez que as condições iniciais que nós precisamos na fase 2 são as condições finais da fase 1, então eu vou olhar para a fase 1 primeiro. Então, se eu olhar para a fase 1, eu tenho as expressões, as funções horárias, e eu calculo isso para 4 segundos. Por que 4 segundos mesmo? Porque é o final da fase 1. Final da fase 1 e início da fase 2. Então veja que nós estamos calculando no final da fase 1, porque o que nós queremos é o início da fase 2, as condições do movimento do parafuso no início da fase 2. Tá? Então vamos lá. Quando nós aplicamos 4 segundos, nós temos a posição do parafuso no final da fase 1, que vai ser, aplicando, né, vai ser 8 vezes A. Né, substituindo aqui por 4 segundos. Tá? Então vai ser 8 vezes A, que é igual à altura que o parafuso está no início da fase 2. E a velocidade vai ser 4A. Essa velocidade, portanto, é a velocidade inicial do parafuso na fase 2. Tá? E essa daqui é posição inicial do parafuso na fase 2. Então veja que nós temos a posição e a velocidade inicial, que é o que nós queremos. Veja, posição e velocidade inicial. A aceleração a gente já conhece, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas H e V0 nós não sabemos. Mas uma vez que nós fizemos o cálculo, nós agora sabemos. Mas está em função da aceleração do foguete, que é a mesma do parafuso na fase 1. Eu estou sendo redundante várias vezes, tá? Para deixar bem para afirmar direitinho isso aí, para vocês não terem dúvida. Então, mais uma vez, veja que na fase 2, o parafuso ele leva 6 segundos para cair. Então, agora, olha a mudança de referência temporal. Então, as expressões nós já temos, e agora nós vamos substituir pelos valores que nós obtivemos anteriormente. Então, nós obtivemos os valores, daqui para frente, o que nós vamos fazer? Substituir aqui nas funções horárias do movimento do parafuso na fase 2. Então, nós temos aqui o que nós queríamos. Mas, em t igual a 6 segundos, o que acontece com o parafuso? Veja, em t igual a 6 segundos, na referência que nós temos, observem que aqui nós adotamos uma nova referência, né? Então, para t igual a 6 segundos, ou seja, nesse instante, o y, a posição do parafuso, é igual a 0. Então, para t igual a 10 segundos, ou para t igual a 6 segundos na fase 2, mudando a referência, que é esse caso aqui, tá? Então, para t igual a 6 segundos, depois de mudar a referência, a posição vai ser 0. Ao substituir y2 por 0 e t por 6,
nós vamos obter a aceleração do foguete, que é 5, do parafuso na fase 1, portanto, do foguete, que é 5,61 metros por segundo ao quadrado. Matheus, Ivan, tudo bem? Alguma pergunta aqui? Conseguiram acompanhar a ideia? Beleza. Tá? Então, gente, ó, vejam que qual o propósito com esse cálculo que nós acabamos de fazer? O propósito com esse cálculo é nós podemos aplicar as funções horárias e aplicar também a queda livre. Então, nós aplicamos as funções horárias, portanto, cinemática, e aplicamos a queda livre, que é importante também a gente saber que a aceleração é constante e é igual a g, né, que na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, esse exercício é muito rico. Pessoal, eu fiz um desafio para vocês e eu queria saber de vocês, né, sobre esse desafio. Vocês chegaram a pensar nele? Estão pensando em resolver um exercício aí daqueles que eu passei na aula passada, que estão nas notas de aula? Professor, ainda não olhei ainda, mas vou olhar. Aí vou escolher um exercício. Legal, Ivan, isso aí. Matheus, pensa direitinho nisso aí também. Só Tá? falta escolher, só. Ah, beleza, então. Ótimo. Lembra do seguinte, vocês, inclusive, podem escolher juntos, viu? Vocês dois podem pegar um exercício lá, tal, e vocês pensarem sobre ele. Na semana que vem, eu não vou dar aula. Eu vou estar num congresso semana que vem, tá? Então eu não vou dar aula. Tá? Vou pro congresso, não vou poder participar das aulas, não. Mas pode ser que eu deixe gravado para vocês alguns exercícios, né? Algumas resoluções. Não vou trabalhar conceitos de forma assíncrona. De forma alguma. Não vou trabalhar conceitos de forma assíncrona, não. Tá? De forma alguma. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Tá bom? Eu vou parar de gravar só um pouquinho.